Câmara Municipal abre comissão especial de investigação para apurar acusações contra vice-prefeito. Pedido foi formulado na sessão desta quinta-feira pelo vereador Marcelo Seminaldo, do Partido dos Trabalhadores. A SEI foi aprovada pelos 33 vereadores presentes, que vão agora escolher o relator nas duas próximas sessões. A comissão especial de investigação será presidida pelo próprio vereador Seminaldo. E vamos aos outros destaques. Comissão permanente discute projeto de criação de um banco de ração para animais de rua. Secretária adjunta de Saúde fala sobre a situação da febre amarela em Guarulhos. É o que você acompanha nesta edição do Jornal da Câmara, hoje, dia 23 de fevereiro de 2018. Com 4 horas de duração, a sessão ordinária desta quinta-feira foi marcada por uma denúncia feita pelo vereador Marcelo Seminaldo, envolvendo o vice-prefeito de Guarulhos, Alexandre Zeituni. Acompanhe. O vereador Marcelo Seminaldo, do PT, apresentou a denúncia logo no início da sessão no pequeno expediente. Nesse material que foi encaminhado para o meu escritório, encaminharam um texto, me sugerindo o que teria acontecido, junto com um pendrive, presidente, E esse pendrive dando conta de áudios, atribuídos ao senhor vice-prefeito da cidade, onde ele pede dinheiro para ele e para, então, candidata à presidência da República, Marina Silva. Complicadíssimo o que tem nesses áudios, Eu, quando recebi, eu tinha a opção de tapar os olhos, e prevaricar, ou então de trazer para cá e aqui seu fórum para a gente poder tratar dessa questão. O parlamentar solicitou a instauração de uma SEI, Comissão Especial de Inquérito. Os vereadores se reuniram para avaliar o teor da denúncia e a sessão ficou suspensa por 2 horas. Ao final, o presidente da casa anunciou a formação da SEI, que será presidida pelo autor da denúncia, Marcelo Seminaldo. De forma oficial, tem que ouvir os áudios e pedir para transcrever aquilo, para aquilo virar um documento público. A gente precisa disso também. E baseado nisso, trazer aqui as pessoas que são mencionadas nos áudios, para que elas possam trazer os esclarecimentos dela também. Então, acho que vai ser importante para tirar isso a limpo e também a Câmara cumprir com o papel dela. No final da tarde de quinta, a Prefeitura emitiu uma nota oficial, na qual informa que, abre aspas, apoia todas as investigações e que o Legislativo cumpre seu papel de apurar os atos cometidos pelos agentes públicos. A administração municipal reitera que é contra qualquer tipo de ilicitude e que colocará à disposição todas as informações necessárias para os andamentos dos trabalhos de investigação. Fecha aspas. E ao voltarem da reunião que aconteceu durante a sessão, os vereadores discutiram 5 itens da ordem do dia. Todos eles eram análises de vetos da Prefeitura a projetos apresentados pela Câmara. Os parlamentares derrubaram por unanimidade o veto do prefeito ao projeto que prevê instalação de tomadas elétricas em todos os ônibus da cidade. A iniciativa é do vereador Zé Luiz, do PT. Esse projeto, ele teve aprovação, parecer favorável da CCJ e teve parecer favorável, inclusive, agora para a derrubada do veto. O parecer da CCJ foi favorável à derrubada do veto porque o projeto não agride objetivamente os argumentos que a Prefeitura está colocando para justificar o veto da presente lei. Concessão do transporte público já é uma concessão. O que o projeto está prevendo é uma melhora desse serviço. Então, hoje, isso não vai significar ônus ou aumento de recursos para a Prefeitura despender, porque as empresas teriam que se adequar. E o projeto ainda estabelece que esse prazo fica a critério da Prefeitura. Os parlamentares mantiveram os vetos da Prefeitura a 4 projetos. Um deles gerou intenso debate. A proposta visava proibir o uso de recursos públicos para contratar artistas que apresentem músicas, danças ou coreografias que desvalorizem a mulher e a exponham a constrangimento. A autoria é do vereador Edmilson Souza. Não existe aqui nenhuma forma de censura.
Aqueles que querem ouvir esse tipo de música, aqueles que querem comprar esse tipo de produto, têm todo o direito, já que devemos sempre prezar pela liberdade de expressão. O que nós estamos aqui colocando é que o dinheiro público não seja investido neste tipo de contratação. Eu não sei por que o governo optou por um veto total, obviamente argumentou do ponto de vista jurídico, mas eu não quero fazer aqui o debate apenas jurídico, eu quero fazer o debate do ponto de vista da situação que nós vivemos. E eu gostaria de sensibilizar. A Lei Maria da Penha deixa bem claro que não é a violência contra a mulher, não é somente a violência física. Essa é uma violência, a meu ver, que pode ser colocada sobre o ponto de vista psicológico e moral. Então, o poder público tem que fazer cumprir aquilo de mínimo, que é combater essa sociedade machista, essa sociedade sexista, essa sociedade que nos trata como objeto sexual. Apesar de concordar com o conteúdo, o líder do governo apontou o histórico de inconstitucionalidade de um projeto semelhante. O que o senhor põe no seu projeto, da sua ideia, eu sou favorável, não tem como não ser favorável. Só que eu gostaria de passar alguns detalhes para vocês. O vereador sabe perfeitamente disso, que em 2012 o senhor apresentou esse projeto nessa casa. Esse projeto foi aprovado e foi vetado pelo prefeito Almeida. Voltou o projeto para essa casa, esta casa derrubou o veto e caiu lá no Tribunal de Justiça. E lá foi considerada inconstitucional. Eu vou deixar tranquilamente aí a cada um votar com a sua consciência. Eu tenho que votar favorável ao veto. Este projeto, ele está impondo obrigação ao Executivo. E aí é onde mora o X da questão. Nós não podemos impor condições ao Executivo para gerenciar o orçamento municipal. Eu acho que é de bom tom a administração atual se sensibilizar e encaminhar a esta casa projeto de lei de tal envergadura, disciplinando essa questão. Era necessário 18 votos contra para derrubar o veto, mas houve 17. Por isso, o veto da prefeitura foi mantido. O líder do governo recomendou a realização de uma indicação à prefeitura. Eu vou deixar uma sugestão, e eu estava conversando com a vereadora Janete, que nós, dado ao mérito, independente de ter mantido o veto, que nós possamos fazer uma indicação ao Executivo, uma indicação, assinado pelos 34 vereadores, para disciplinar esse tema. Ou seja, aquilo que nós discutimos com relação ao mérito. Banco de ração para animais de rua. O projeto, de autoria do vereador Sergião Inovação, foi um dos mais discutidos na Comissão de Constituição e Justiça nesta quinta-feira. Confira agora. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu 6 pareceres na última reunião. Foram 2 pareceres defendendo a derrubada de vetos da Prefeitura, um favorável a veto, 2 pareceres favoráveis a projetos e um contrário. Entre os itens que receberam a avaliação positiva da comissão está um projeto elaborado pelo vereador Sergião Inovação. A proposta é criar um banco de rações para animais no município. Do ponto de vista da legalidade, a gente entendeu que ele preenche todos os requisitos, né? E esse é um daqueles projetos de lei que a gente faz um esforço maior ainda para que ele receba o parecer favorável, porque ele visa trazer bem-estar para os animais da nossa cidade que, de repente, não tenham condições como os animais das pessoas que trabalham, que podem sustentar. São aqueles animais de rua, muitas vezes, que ficam desprotegidos e não teriam onde se alimentar. Com esse projeto, vai favorecer as pessoas que fazem esse trabalho de retirar os animais da rua, os protetores, né? E as
ONGs que cuidam também, para que eles possam ter condições de fazer um trabalho que a gente sabe que faz de muita grande valia na cidade. Seria um pouco parecido com o que é o atual Banco de Alimentos da Prefeitura de Guarulhos. O Banco de Alimentos da Prefeitura de Guarulhos, ela recebe os alimentos de supermercados, recebe alimentos de produtores e distribui para as entidades assistenciais poder fazer esse alimento chegar até as pessoas que mais necessitam. A lógica é a mesma, a única coisa que vai receber as doações dessas rações, que muitas vezes as pessoas querem doar e não sabem para quem, e organizar isso, né, num banco, num local, e distribuir para as entidades que trabalham, que dialogam esse tema na cidade. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público analisou 2 projetos de lei. Um deles tratava da permanência de guardas civis nos cemitérios da cidade. Os vereadores decidiram enviar um ofício à Secretaria de Segurança Pública questionando como é feita a segurança desses locais antes de opinarem. Já um item que recebeu parecer favorável foi um projeto de resolução da mesa diretora da Câmara, que faz uma série de alterações no regimento interno, como, por exemplo, a realização de sessões ordinárias na Semana Santa. Esse projeto é um projeto bem complexo porque engloba vários pontos da administração aqui da Câmara. A questão do vestimento eu acho que está sendo feita justiça, aqui é a Casa do Povo, existem pessoas aí de baixa renda, pessoas que não têm condições, então a gente tem que flexibilizar a vestimenta, levando em consideração também que aqui é um país tropical, então não vi problema em a gente não ter que barrar o cidadão. Acho que a Casa do Povo não deve barrar o cidadão, independente da vestimenta que ele esteja trajando, desde que não desrespeite as pessoas, né? É muito importante. A outra questão que esse projeto tratou é uma questão importante, que é da Semana Santa. Levando em consideração nossa Constituição Federal, que diz que o Brasil é um Estado laico, ou seja, não tem nenhuma religião predominante, nós não podemos usar o artifício da Semana Santa para fazer com que não tenha sessões aqui, né, na Câmara Municipal. Então, parecer favorável também nesse tema. E a outra questão é que hoje o vereador, quando ele se ausenta por motivos particulares, aqueles motivos onde ele não ganha, não tem remuneração, se ausenta por motivos particulares, correto? Ele tem que se ausentar no período mínimo de 15 dias, ou seja, ele tem 15 dias para se ausentar, ele não pode voltar antes, é proibido. Com esse projeto a gente autoriza com que ele volte antes dos 15 dias. Então foi esse projeto, um projeto bem complexo, que demandou aí uma análise criteriosa de cada ponto. A Prefeitura de Guarulhos vai começar amanhã a realizar encontros com a comunidade sobre o Orçamento Participativo 2018. Esses encontros, chamados plenárias, são divididos em regiões e servem para consultar a população sobre as demandas locais mais importantes a serem consideradas no orçamento municipal. As plenárias vão acontecer no Céu Pimentas a partir das 9 horas da manhã, no Restaurante Popular Taboão, à 1 da tarde e no Teatro Damastor Centro, às 5 da tarde. Mais informações você encontra no site da Prefeitura, guarulhos.sp.gov.br. Durante a audiência pública da saúde, realizada nesta semana aqui na Câmara Municipal, a secretária adjunta da pasta falou com a gente sobre a situação da febre amarela em Guarulhos. Acompanhe agora. Bom, primeiro vamos falar do caso, né, doutora? Que agora temos um caso aqui na cidade, né? Exatamente. Ontem a gente divulgou a mídia, a gente tem um caso que a gente chama autóctone, que foi contraído dentro do município. Ainda assim, febre amarela silvestre, isso que eu preciso deixar muito claro. Febre amarela silvestre adquirida nas áreas de mata. A gente tem um corredor ecológico grande na cidade, todo o entorno da Serra da Cantareira e não da Mantiqueira, na Cantareira. Então a gente teve um caso de uma moradora, ela não é uma áreas de risco mesmo, exatamente, né? Área de risco. Na área de risco, onde a gente começou a vacinação desde o começo de outubro de 2017, inicialmente próximo da Parque da Cantareira, e a gente foi se estendendo no corredor ecológico. Essa é uma moradora de uma área de invasão, não usuária de uma unidade de saúde. Depois a gente foi feita a investigação. Ainda assim, ela foi atendida, prontamente transferida para o Hospital Emílio Ribas, foi de alta, está sendo acompanhada, está muito bem, clinicamente estável. O que eu gosto sempre de dizer, febre amarela é uma doença grave? Mas é uma porcentagem pequena dos casos muito graves. Cerca de 10% dos casos são muito graves. Esses 90% às vezes não sabe, não tem diagnóstico, ou tem a febre amarela e vai como se fosse um mal-estar, uma virose mesmo, e evolui muito bem. Muitos casos de sobrevida, e hoje a gente tem 7 casos de óbito. Dos casos de óbito que a gente tem, ontem a gente divulgou o 7º caso, todos adquiridos fora da cidade.
Esse último caso foi em Nazaré Paulista, que era realmente uma área onde está tendo um surto maior. Mariporã, Nazaré Paulista, aquela região. Hoje Guarulhos está com 740 mil vacinados. Estou contente? Não estou. Porque a gente precisa chegar a 1 milhão. Esse é o nosso marco, é o que a gente gostaria de chegar. Depois da gente ter conquistado o fracionamento e a possibilidade de vacinar em todas as unidades, caiu muito a busca pela vacinação nas nossas unidades. Gostaria de pedir a todos, se for assim, usar essa mídia, esse meio de comunicação, para chamar a população a se vacinar. Quem não se vacinou, por favor, busquem nas suas unidades básicas mais próximas a vacinação. Precisamos chegar a 1 milhão de vacinados. Acho que você respondeu várias perguntas em uma, na verdade. Eu ia fazer várias aqui para você, que todas tinham exatamente essa relação. A gente ia fazer mais picadinha, mas ficou ótimo porque a explicação está bem grande. Então vou passar aqui os números que você passou até agora no final. 740.651 pessoas vacinadas até o momento. A meta é chegar a 1 milhão, como você falou. E eu queria aproveitar e fazer uma reflexão com você aqui, doutora. Às vezes eu não entendo a sociedade, eu acho que a gente está ficando meio doido, a sociedade está ficando meio doida. Primeiro, uma correria desenfreada para vacinação, pessoas dormindo em filas, fila dando volta em quarteirão, não tinha vacina suficiente, não conseguia atendimento, não dava conta do estoque do material. Depois, um vazio, um marasmo, as pessoas precisam continuar se vacinando. Eu queria que você falasse então da importância de se vacinar, né? Agora o marasmo, não tem fila, lembrando que não precisa fazer agendamento, né? Nesse final de semana eu tenho aqui, tinha anotado, são 5 unidades de saúde que vão funcionar, das 8 da manhã até as 4 da tarde. UBS Cavadas, Recreio São Jorge, Presidente Dutra, Pimentas e Nova Bom Sucesso. Não precisa agendar, você pode ir lá e tomar sua vacina. Por que aconteceu toda essa confusão? Primeiro, uma correria louca, um pânico. Depois, ninguém. As pessoas têm muito medo da reação. Vamos falar um pouquinho dessa coisa da reação, doutora? Eu acredito que o fato de ter tido alguns casos de reação, inclusive com óbito, tenha sido um motivador. Mas acho que a gente não pode deixar de estimular essa vacinação. Essa é uma doença imunoprevenível. Como que a gente tomando a vacina, a chance de você ter a doença é muito pequena. As reações existem, mas em pequena quantidade. Foram casos excepcionais, isso não pode inviabilizar a vacinação em massa. A gente tem que trabalhar a doença é imunoprevenível, é isso que a gente chama. Por que a gente vacina de sarampo? Agora a gente vai vacinar de sarampo e também de febre amarela. Acredito que ao longo desses anos a gente vai conseguir, sim, ter nenhum caso de febre amarela, assim como a gente erradicou muita coisa no Brasil. Agora a gente tem entrada de sarampo no Brasil de novo por conta da migração dos venezuelanos. A gente está tendo um probleminha ali na região de Roraima, Amapá, mas o Brasil ele vai muito bem na vacinação. Então a gente precisa buscar esse conhecimento. Eu acho que levar a informação é o melhor caminho. Lembrar que não estamos agendando. Chegou na UBS, você vai ser vacinado. Todas as 69 UBS estão vacinando. Precisa levar algum documento, doutora? A gente estava pedindo comprovação de endereço, a gente tem mantido isso, mas se você já é usuário da unidade, você já tem o seu cadastro ali. Lembrando, se você for viajar para o exterior e precisa ter certificação, é o ambulatório da criança e o UBS Secap, são os únicos certificadores que a gente tem. Aí a dose tem que ser integral. Então a gente está numa época de campanha, estamos na dose fracionada, que até hoje, sabidamente, ela te mantém imunizado por 8 anos, ainda requer estudos frequentes para ver se isso aumenta o tempo. Essa semana, o CDC, que é um centro de diagnóstico do doença, é importante, é uma validação, validou o fracionamento da vacina. Então isso é mais uma ponta que valida a vacinação fracionada. Por favor, busquem a vacinação. É impressionante. Eu fui em várias mídias, a gente pedia a pauta, fomos em várias... Quem chamava para falar da vacina, a gente ia. Mas agora a gente está tendo que pedir para vir. A gente pedia para conseguir a vacina. Agora que eu tenho, as pessoas deixaram de procurar. É incrível. E agora vamos falar do esporte aqui na cidade. A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para o programa de iniciação esportiva. O objetivo é promover o desenvolvimento de crianças e jovens entre 7 e 17 anos por meio de práticas esportivas. As modalidades oferecidas são futsal, vôlei, basquete, futebol, handebol, judô, karatê, ginástica artística e ginástica rítmica. Para a inscrição, os interessados devem comparecer ao núcleo esportivo mais próximo, levando o documento de identificação com foto, comprovante de residência e de matrícula escolar. Mais informações você encontra no telefone 2087-6864.
A partir de segunda-feira, dia 26, às 6 horas da tarde, no Esporte Clube Pinheiros, a equipe do Coliseu Boxe Center, representante aqui de Guarulhos na modalidade, começa a disputar a Forja dos Campeões. O torneio terá a participação de 133 boxeadores, que ainda não disputaram combates oficiais. Ao todo, 25 pugilistas guarulhenses participarão da competição. E agora a Superliga Masculina de Vôlei. Ocupando a 6ª colocação, o Corinthians Guarulhos enfrenta no domingo em São Paulo a equipe 4ª colocada, o SESI. Após sofrer um revés em casa diante do Caramuru, perdendo por 3-1 na última quarta-feira, a equipe guarulhense precisa da vitória para fugir do confronto com os líderes, já na próxima fase. Faltam apenas 4 rodadas para o fim da fase de classificação. É isso aí, comissão analisa projeto que pretende colocar linhas de ônibus circulares e ininterruptas em hospitais e casas de saúde da cidade. A Comissão de Saúde Pública avaliou 2 projetos de lei, emitindo um parecer contrário e outro favorável. O presidente da comissão, doutor Alexandre Dentista, falou sobre a proposta do vereador Maurício Brinquinho, que recebeu parecer favorável. O projeto prevê a colocação de linhas de transporte ininterruptas e circulares nos hospitais e casas de saúde da cidade. Nós somos favoráveis porque realmente a proposta do nobre vereador Brinquinho é muito importante. Ter uma linha de ônibus específica para estar rodando entre os hospitais ia facilitar muito a vida das pessoas que procuram essa emergência, essa dificuldade grande para essas pessoas. Então vai estar rodando entre os hospitais, isso vai ser favorável para ajudar muito a nossa população. 3 projetos de lei foram analisados pela Comissão de Educação na última quinta-feira. Teve parecer favorável a proposta da vereadora Janete Rocha Pietá, que institui o Prêmio Zumbi dos Palmares e Dandara, no município. Este fim de semana está cheio de atividades aqui em Guarulhos. O carnaval já chegou ao fim no calendário, mas a animação dos foliões continua. Neste sábado tem o Bloco dos Fanfarrões, no centro da cidade, a partir do meio-dia. E também o Bloco do Jacaré de Teta, isso mesmo, hein? Que vai percorrer o Parque Secap a partir da 1h da tarde. E na tarde de domingo, dia 25, tem o Bloco Piores do Ano, que beleza, que vai se reunir no bairro Cidade Soberana após o meio-dia. E além dos bloquinhos de carnaval, tem ainda o Encontro Sertanejo Raiz, no Teatro Padre Bento, que fica no Jardim Tranquilidade. O evento, que reúne diversos músicos da cidade, tem início às 7 da noite de sábado e é gratuito. E é isso aí, muito obrigado. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. A gente agradece aí o carinho da sua audiência e voltamos então na próxima segunda-feira com mais notícias aqui no Jornal da Câmara. Muito obrigado, até lá e a gente se vê.